Olá, meus jovens, muito boa tarde, bem-vindos mais uma vez aqui nesse momento de instrução do nosso catecismo, né? Sempre aos sábados a partir das 15 horas. Hoje, dia 9 de julho, nós estamos finalizando, né, a lição sobre os mandamentos e, de modo muito especial, hoje nós falaremos sobre a lição número 24, como nós temos aqui em nossa tela, a lição número 24, o credo apostólico falando sobre a ressurreição e a vida eterna, né? Creio na ressurreição e o que vem a ser essa ressurreição na qual nós cremos, né? E eu creio na vida eterna, né? O que significa essa vida eterna, né? Quais as consequências dessa vida eterna? Vamos passando aqui então já alguns desses. Opa, volta. Então, o terceiro artigo, na terceira parte do nosso credo, né? Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos. Algumas vezes vem a comunhão dos santos, né? Que a Santa Igreja Cristã é a comunhão dos santos, né? Ou pensando algumas interpretações, creio na Igreja Cristã e na comunhão dos santos, né, como um complemento, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, né, do corpo ou da carne, e na vida eterna. Amém. Diante disso também, nós já vimos, Lutero traz um significado, uma explicação, e ela começa afirmando, né, que a fé não é obra nossa. Eu creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Ou seja, Lutero entende pela Escritura que crer, confessar o Senhor Jesus, ser fiel, tudo que nós falamos até agora, de ser perseverante, né, especialmente nessa lição, a perseverança é um tema muito importante, né? Aquele que perseverar até o fim, esse tem a vida eterna. Então, a perseverança, como um desses elementos dessa caminhada com Jesus, ela se dá não por força nossa, não por uma habilidade, pelo contrário, nós lutamos contra o Espírito, contra a vontade do Senhor. É por isso, por exemplo, quando a gente pede aos alunos, quando a gente pede aos jovens que estudem, memorizem a palavra de Deus, guardem ela na mente e no coração. O que acontece? Nós muitas vezes decoramos músicas muito mais rápido do que versículos, né? E para decorar versículo parece que há um peso grande. De onde vem essa dificuldade maior do que nós temos para gravar outras coisas? É exatamente o que Lutero quer transparecer aqui nessa frase inicial, que por natureza nós não nos aproximamos nem nos sustentamos diante do Senhor. Né? A nossa carne milita contra as coisas do Espírito. E é por isso, então, que ele complementa aqui dizendo: Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Então, quem é que nos sustenta? Quem é que nos faz crer? Quem é que nos guarda dentro dessa igreja? Né? É o Espírito Santo. Por isso, novamente, nós precisamos agradecer ao Senhor. Deus Pai por ter nos criado, Deus Filho por nos redimir com a sua morte e ressurreição, e Deus Espírito Santo por nos conectar à justiça de Jesus através da fé que ele nos dá. Muito bem. E o que acontece? Lutero fala então nessa explicação que isso aconteceu na vida dele, mas ele entende que ele não é especial ou que ele não é alguém que está sozinho, né, nessa fé. O Espírito Santo, assim como sustenta a ele, sustenta a mim, sustenta todos nós. Por isso ele vai dizer: o que acontece comigo acontece também com toda a cristandade. Aí ele continua: ele chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E de novo, em Jesus conserva esta cristandade, a conserva na verdadeira e única fé. Não existe outra fé cristã ou outra fé salvadora, né, fora de Jesus Cristo. Crer que a presença no culto, crer que uma boa
uma boa habilidade de fala da fé, né? Nada disso garante a salvação. Né? É resposta? Sim, como resposta, o desejo de estar no culto, como resposta, né? A alegria de testemunhar e falar da nossa salvação, como resposta à fé principal, a fé salvadora que nós temos e é um presente do Espírito Santo, não só para nós, mas para toda a cristandade. E aí Lutero continua. Cristandade, ou seja, a cristandade, Lutero entende, cristandade é o quê? É a igreja, né? A Santa Igreja Cristã. Esse grupo que se reúne na igreja luterana, que se reúne em outras igrejas, desde que nesta cristandade ou neste grupo, neste templo, eles preguem, falem acerca das doutrinas da fé salvadora e apontem Jesus como esse fundamento de fé. Pois bem, Lutero continua dizendo: nesta cristandade, ou seja, no seio da igreja, Cristo perdoa, né, a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados. Todos os dias eu posso pedir perdão ao Senhor? Sim, posso. Né? O Senhor não vai cansar de me perdoar? Não, não vai. Né? Quanto mais nós buscamos o perdão e reconhecemos a necessidade do perdão em Cristo Jesus, quem nos estimula a isso é o Espírito Santo, né? Muito mais força para fazermos a vontade de Deus, né, e rejeitarmos a vontade do diabo e da nossa velha natureza, nós teremos. E aí continua, né? No dia derradeiro, e nós estamos chegando então ao tema nosso de hoje, no dia derradeiro ressuscitará a mim e a todos os mortos. Olha que ponto interessante. A ressurreição é para todos, crentes e descrentes. Né? Os que confiam em Jesus e os que não confiam, também eles ressuscitarão. Os que pensam, né, ou que aprendem e ensinam acerca de uma reencarnação, os que pensam, né, e ensinam acerca de um ateísmo, ou seja, não existe Deus, portanto, quando morremos não tem outra vida. Todos estes serão surpreendidos quando ressuscitarem no dia derradeiro. Os crentes e os não crentes em Cristo ressuscitarão dentre os mortos. E aí continua Lutero: dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Olha essa distinção. Né? Embora todos ressuscitem no último dia, apenas aqueles que creem em Cristo herdarão a vida eterna. Lutero não entra no detalhe aqui nessa explicação o que acontece com os não cristãos, né? Com os descrentes. A gente vai ver isso na lição, mas Lutero não usa esse detalhe, não detalha isso aqui nessa explicação. Tá bom? Então, com isso resumido, né, explicado para vocês, esse resumo que Lutero traz na sua explicação, eu quero que vocês guardem, memorizem. Por quê, gente? Porque essas palavras trazem em si um grande ensinamento. Elas resumem todas as lições, por exemplo, que nós estamos falando desde a lição 21 até a lição 24. Né? É um resumo muito denso, eu entendo. Né? Mas se eu não guardar isso no coração, quando eu estiver conversando com alguém, eu não saberei quais são os pontos principais da obra do Espírito Santo. Tá? Por esse motivo que eu sempre insisto com vocês memorizarem. Alguém quer falar alguma coisa? Eu, pastor, Pois não, Gabriel. eu já vi um negócio em algum lugar, não lembro onde. Mas, tipo assim, os ateus, se eles estiverem certos de que não tem vida eterna, eles nunca vão saber. Sim. E Se se eles eles, estiverem certos, nunca saberão. Verdade. e se eles estiverem errados, eles vão pro inferno. Agora, um cristão, se ele estiver errado, não vai acontecer nada com ele, assim como o ateu certo, ele também não vai saber. Uhum. Mas se ele estiver certo, o cristão estiver certo, ele vai pro céu e ficar lá com Deus. Isso. Esse é um argumento filosófico, né, de uma que nós chamamos de apologética, a defesa da fé. Defender a fé diante, chamado assim, esse é o princípio da aposta. Tá? Esse é o argumento da aposta. Viver a nossa vida neste mundo, né, como se Deus não existisse, é o que afirmam os ateus. Né? Os que negam, os gnósticos também, os agnósticos, né? Que desconhecem acerca desse Deus.
E eles afirmam então, olha, eu não sei se Deus existe, não posso afirmar, né? A minha razão não me explica o suficiente, não o suficiente para eu crer. Por isso nós concordamos com Lutero, né? Sem o Espírito Santo nós não podemos crer. Percebam isso, muito importante. E aí Pascal, que é um filósofo cristão, agora não me lembro qual século, mas ele desenvolve todo esse argumento da aposta, dizendo, olha, dizer, ao afirmar para um não cristão, né, para um ateu, essa expectativa, se não tem vida após a morte, né, e ele estiver certo, ninguém perdeu nada. Né? Nós, talvez como cristãos, por entendermos e guardarmos a vida com certos valores, né, talvez a gente não se, digamos, talvez a gente não abuse tanto no álcool, no uso de drogas, na luxúria, né? Uma vida meio desregrada que vivem aqueles que acham que não tem que prestar conta para ninguém mesmo. Né? Então, a gente, de certa maneira, tem uma cautela um pouco maior com a nossa vida. Né? Porque nós entendemos que a vida não é um acaso, a vida é um presente de Deus. Bom, ele vai falar, se nós, cristãos, estivermos errados, a gente perde talvez um pouquinho só disso que os não cristãos afirmam que é o grande prazer da vida. Porém, se nós cristãos estivermos certos, aí aqueles que duvidaram terão um grande problema. Porque a eternidade não pode ser comparada, né, com as coisas que nós vivemos aqui. Seja para o bem, seja para o mal. Ou seja, viver a eternidade longe de Deus, com os sofrimentos que a gente vai falar hoje, um pouquinho sobre eles, né, é algo terrível. Ninguém, sabendo que isso, de fato, né, é real, postaria a sua vida nesse mundo por pequenos prazeres, momentos de prazer, em troca de uma eternidade longe de Deus. Né? E aqueles que conhecem, sabem, nós apostamos, né, vamos botar assim, confiamos nessa promessa de Deus, por isso nós rejeitamos o mundo, nós rejeitamos a carne, nós rejeitamos os prazeres do pecado, porque nós sabemos que a nossa vida é muito mais do que as coisas deste mundo. Estar com o Senhor é infinitamente melhor, como diz o apóstolo Paulo. Muito bem, vamos avançar então. Então aqui, deixa eu puxar para cá, pronto. Lição 24, a ressurreição e a vida eterna. Vamos dar sequência. Como nós falamos, né, começamos semana passada a falar, há alguns que pensam, aqui eu botei até essa figurinha, né? Alguns pensam que a vida se limita a esse mundo e quando se fala de morte, né, ou de voltar a viver, tem aquelas visões, ou aquela memória dos filmes, né, do Walking Dead, de filmes de catástrofe, né, de sofrimento, né, ou aqueles que caminham, né, os mortos que caminham, mas sem vida em si mesmos. Né? Pessoas não cristãs se apavoram diante da morte. Por quê? Porque há uma desesperança, um desconhecimento. Mas aos cristãos, a hora da morte, há conforto na esperança da ressurreição e da vida eterna. Meus queridos, eu não sei se vocês já participaram, já foram acompanhar algum velório, né, alguma cerimônia de sepultamento. Caso não tenham ido ainda, né, tenham a oportunidade de ir e visitar. Por quê? Porque a morte faz parte da vida. E defrontar-se com a morte nos ajuda a viver melhor os nossos dias. Né? A levar a sério os nossos dias, as nossas oportunidades com a família, com o vovô, com a vovó, com o pai, com a mãe. Né? De não se expor desnecessariamente ao perigo. Né? Então, acima de tudo, entender que a morte faz parte da vida. E esse discurso que o mundo rejeita, nós cristãos podemos tomá-lo com toda confiança, porque o nosso Redentor passou pela morte e ressuscitou. Né? Por isso, nossa maneira de olhar para a morte é diferente da maneira como o mundo olha. Né? Todos os mortos ressuscitarão. Bem claro essa imagem colocada aí para nós. Né? Um texto para a gente dar uma olhada é Lucas 8, 49 a 56. Todo mundo leu? Quem leu essa história? Leu, Ezequiel? Sim? O que você achou dessa história? Da filha
a filha de Jairo? Lembrava dela diferente. Mais alto para nós. Lembrava que quando ele chegava ela já tinha levantado. Você achava que Jesus, quando veio visitar, ela já tinha acordado, ressuscitado? Interessante. Alguém mais leu a história da ressurreição da filha de Jairo? Sim ou não? Ah? Não, pelo jeito ninguém mais leu. Muito bem, a gente vai passar por ela, né? É interessante que a gente vai falar aqui, né? Trazer à vida alguém que já estava morto, e essa ressurreição que acontece, né? Trazer da morte para a vida, Jesus ali faz ou deixa uma ilustração do seu poder sobre a morte. Mas a filha de Jairo voltou a morrer, certo? Sim ou não? Sim, ela voltou a morrer, né? Então, a ressurreição da qual nós falamos não se trata necessariamente dessa que acontece na história bíblica. Jesus trouxe da morte para a vida outras pessoas. Por exemplo, Jesus trouxe da morte para a vida o filho de uma viúva na cidade de Naim. Jesus trouxe da morte para a vida seu amigo Lázaro, que nós vamos falar de um outro Lázaro aqui hoje também na nossa aula, mas Jesus trouxe da morte para a vida o seu amigo Lázaro, depois de 4 dias que ele estava sepultado. Tá? A menina de Jairo havia morrido há algumas horas. Né? Há algum tempo, não tinha passado dias. Ou seja, Jairo vai encontrar-se com Jesus e nesse encontro a sua filha está muito debilitada. Ele fala, Senhor, vai ou não vai, morre ou não morre, vamos lá. Nessa caminhada, Jesus vem aos poucos e tal, outras pessoas vão pedindo socorro de Jesus e Jesus vai socorrendo aquelas pessoas. Jairo continua caminhando firme com Jesus. Mas não sei se vocês conseguiram captar essa aflição que passa ali, ver Jesus parando no meio do caminho e o Jairo caminhando com ele e a filha dele, né, à beira da morte. De repente, antes de chegar em casa, um rapaz, né, que foi enviado, um mensageiro, fala com seu Jairo, não incomode mais o Senhor, né, não incomode mais Jesus. A menina morreu, né, a menina descansa. Então, nesse momento, provavelmente a gente pensa, né, Jairo, cai aquela decepção. Poxa vida, não deu tempo, não foi possível socorrer. A morte tem a última palavra, né? Mas Jesus, sabendo de todas as coisas, simplesmente consola Jairo dizendo: não te preocupes, a menina apenas dorme. Então, vai até a casa da menina, chega lá, casa de Jairo, chega lá, ele então entra na casa, ele vai para o quarto da menina com a família apenas e alguns discípulos, né, não vão todos, ou seja, não tem aglomeração, e ali Jesus chama ela pelo nome. Menina, levante-se, né? Talita cumi, é o talita cumi, depende da tradução, a pronúncia, né? Mas é menina, levante-se. E a menina, que estava de fato morta, né? E alguns ali que estavam acompanhando, tinha provavelmente médicos, né? Jairo era um homem de posses, estavam ali acompanhando, né? Riram. Como esse vem dizendo que a menina está apenas dormindo, né? É porque as pessoas, de fato, sem Jesus, nós, né? Na nossa limitação, não temos essa compreensão tão ampla quanto Jesus e nem esse poder que o próprio Cristo tem, né, quando ele chama da morte para a vida a filha de Jairo. Essa é uma história muito marcante, muito importante do texto bíblico. Aqui eu tenho para você, só para a gente... Pastor, Oi, pois não. uma pergunta. Pois não. Mesmo se a pessoa tivesse em anos morta, em estado de decomposição, Jesus poderia ir lá e ressuscitar ela? Poderia? Poderia e pode? Pode, entendeu? Mas a pessoa tá em estado de decomposição, assim, entendeu? Boa tua pergunta, mas a história da ressurreição de Lázaro, deixa eu encontrar aqui, não vou encontrar ela agora, mas está no final dos evangelhos, ali, quando Jesus está em Betânia, né, preparando para entrar na cidade de Jerusalém, ele recebe a notícia que Jairo, que era irmão de Maria e Marta, uma família, assim, 3 irmãos muito amigos de Jesus, o Jairo está muito doente e mandam avisar ao mestre para que venha para visitá-lo. Jesus demora, né?
ainda 4 dias depois que eles dizem, olha, Jairo morreu, vem visitá-lo. Jesus espera mais 4 dias, então ele vai ao encontro. Ou seja, um corpo morreu e depois de 4 dias está em estado de decomposição. O corpo estava enfaixado e o texto bíblico acentua isso. Mestre, não tem mais sentido o senhor procurá-lo. Né? Ele está enterrado no túmulo e já cheira mal, exala cheiros. Não precisa abrir, não abre o túmulo. Jesus fala, abre o túmulo. E quando abre o túmulo, Jesus chama ele pelo nome. Lázaro, venha para fora. Né? Marta, né, a irmã dele, Jesus chega para conversar com ela e diz, né, Marta, você crê, né, que Lázaro virá, né, viverá novamente? Ela, sim, Senhor, eu creio no dia derradeiro, com todos os nossos pais. Né? Ou seja, quando ela fala disso, ela fala da ressurreição dos mortos derradeiramente. Com Abraão, com Isaac, Jacó, quando fala dos pais da fé, ela fala dessa ressurreição derradeira. Mas Jesus fala assim, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder sobre a vida e a morte, então agora ele chama, Jairo, venha para fora. Então esse é um testemunho marcante do ministério de Jesus, né, que antecipa a sua própria ressurreição, que aconteceria dali uma semana. Esse poder de Cristo é algo que precisamos assim entender. A nossa experiência não nos permite compreender tudo, mas os sinais que Jesus mostra no seu ministério, dando poder, né, estendendo o seu poder sobre a morte, né, impedindo-a de tocar e destruir a vida, chamando até mesmo aqueles que já estavam há dias, né, sepultados, como é o caso de Lázaro, né, Jesus mostra que ele tem poder sim, né, que ele é verdadeiro Deus, poder sobre a vida e até mesmo sobre a morte. Aqui eu quero só passar um texto rapidinho com vocês, como está aqui. Cadê? O final do encontro de Jesus, né? Versículo 53. E se riam-se dele, porque sabiam que ela já estava morta, mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. E aí, voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. De novo, né, essa é uma das histórias no início do ministério de Jesus, em que ele revela o seu poder para alguns poucos, né, e não autoriza o testemunho público. Por quê? Jesus temia que o considerassem de maneira diferente, né, pela qual ele veio para ser o Senhor. Ele veio para sofrer, para mostrar o seu poder, mas enquanto, até que ele cumprisse os dias, né, do seu sofrimento, que nós já estudamos isso, ele pedia que os seus sinais, os sinais de poder, não fossem contados, né, não fossem compartilhados entre as pessoas. Aí vem uma pergunta para vocês. Pense se você fosse aquela menina doente que morreu e a qual Jesus ressuscitou. Caso teus pais e parentes que ali estavam, né, devem ter ficado alegres, né, nós sabemos, entendemos isso, o que você faria caso isso acontecesse contigo? O que vocês, né, colocaram aí no caderno de vocês? O que você faria se Jesus o ressuscitasse semelhantemente ao que aconteceu com a filha de Jairo? Ezequiel, o que você colocou no seu caderno? Quem já respondeu? Quem já respondeu? Sabendo que o Senhor Jesus tem o poder para trazer à vida aqueles que morreram, você sendo um desses, né, como você reagiria voltando a viver e olhando na sua frente o rosto de Jesus? Obedeceria Jesus e seguiria ele. Você respondeu na aula passada, né? A gente falou que Isso. agradeceria a Deus e que faria muito grata a ele. E Uhum. continuaria seguindo até o último suspiro. A gratidão, né? O reconhecimento e a gratidão. Essa é uma grande alegria, né? Indizível.
Talvez aí a gente teria muito mais força, né, para dizer assim, Senhor, eu sei que a tua palavra é verdadeira, mas a gente não precisa passar por essa experiência tão profunda assim. Basta que nós peçamos ao Senhor para Ele iluminar o nosso entendimento, né, para iluminar a nossa mente na leitura da sua palavra. João 5, João 5, 29, os que tiverem feito o bem vão para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Essa imagem que vocês têm aí é um recorte, né, da pintura da Capela Sistina no Vaticano, né, onde Michelangelo, grande pintor, vocês já devem ter escutado falar sobre ele, pintou aí o que seria o céu, né, com todos esses detalhes. Imagine que essa peça aí, ela está no alto, na cúpula da igreja, gente. Então esse trabalho aí extremamente assim difícil, delicado, detalhista, né, e que ressalta a ressurreição, né, dos mortos no dia derradeiro. Então, sim, fala sobre o julgamento. O que nós temos a aprender com esse texto? No último dia, Jesus chamará os mortos para fora de seus túmulos, eles ouvirão a sua voz. Todos os mortos ressuscitarão. Não importa quando, como ou onde alguém morreu, todos ressuscitarão, cristãos e não cristãos. Então esse texto de João 5:29 fala acerca desse juízo final, desse chamado de Deus, né, para que diante dele todos prestem conta da sua história, né, da sua caminhada. Muito bem. Continuando por aqui, Jesus mostrou o seu poder, né, sobre a morte quando ressuscitou a filha de Jairo e outros mortos, como eu falei para vocês. No dia derradeiro, ele mostrará o seu poder sobre a morte, ressuscitando não apenas a filha de Jairo, né, não apenas Lázaro, o filho da viúva, mas todos os mortos. Né? Ele já deu sinais, a sua própria ressurreição é o sinal, é a mostra de que ele tem poder. E que esse corpo, esse Cristo agora ressurreto, diferente da condição anterior, ele não envelhece mais, assim como nós também, nessa ressurreição derradeira, teremos um corpo semelhante ao de Cristo, imortal, né? Que não sofre mais as marcas do pecado, ou seja, não envelhece, não sofre dor, não sofre perdas, né? A morte não fará mais presença nesse corpo, né? Então, por isso nós dizemos, conforme aí nosso texto, eu creio então que Jesus no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos. Por que eu enfatizo essa palavra, gente? Porque há muitos que ensinam, né, há grupos que ensinam, inclusive usando a Bíblia, por exemplo, espíritas, né, o espiritismo kardecista, ou há outras religiões também aqui, que falam de uma reencarnação, né? De uma caminhada migratória, como que o espírito voltasse de novo a um outro corpo. Né? No caso dos espíritas, eles ensinam que volta a um outro corpo humano, que pode ou não se manter no mesmo gênero. Por exemplo, meu espírito é do Erison, voltaria num outro corpo de um homem. Né? Ou, como já se fala muito, né, voltaria no corpo de uma mulher. E aí justificariam essas incongruências entre ter um corpo masculino e dizer um espírito feminino. Né? Então, vai por esse caminho. Outros, né, mais no hinduísmo, até mesmo ensinam que esse espírito pode voltar em um animal ou em um objeto, uma árvore, uma pedra, alguma coisa assim. Né? Diante dessa diversidade de ensinos acerca de uma vida após a morte, de uma jornada da alma, a Bíblia e o próprio Jesus é muito direto, fala assim, não creio nisso, pois é doutrina do inimigo, é doutrina do diabo. Né? Cristo ressuscitou e assim também ele ressuscitará a mim e a todos os mortos. Ressurreição. Né? Crer em qualquer outra coisa
né, diferente do que Jesus ensina, é colocar a sua própria vida, a sua eternidade em risco. Entende? Então, nós cremos na ressurreição dos mortos, porque Cristo assim viveu, Cristo assim ensinou, né? Ele vai falar assim: esse meu corpo, né, será ressuscitado ao terceiro dia. Quem crê em mim tem a vida eterna, e eu mesmo o ressuscitarei. Seguindo, então. Bom, se nós falamos de ressurreição, portanto, é a nossa própria alma voltando para o nosso próprio corpo, certo? Não é para um outro corpo, é nosso próprio corpo, tá? Então, quais são as diferenças acerca da ressurreição dos mortos? Já dá para a gente entender um pouquinho, né? Vamos lá para o primeiro texto, Daniel 12:2. O que nos diz o texto? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Então, o que nos diz aqui, em poucas palavras, o texto de Daniel? Há uma ressurreição, já vou te passar a palavra. Há uma ressurreição e, diante dessa ressurreição, dois destinos. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o horror eterno. Gabriel. Eu só queria te informar que o Vladimir falou no grupo que não sabe se é o site ou se a internet que está ruim. E ele não tá conseguindo ver nenhum. Ele falou que tá tentando entrar de novo. Chegou aí, tá aí conosco. Acabou de chegar. Então, nós Ok. estamos falando aqui, obrigado pela informação, acerca desse destino eterno, como nós temos lá descrito em Daniel, né? Muitos ressuscitarão e, após essa ressurreição, dois destinos eternos. Vamos lá, continuando nosso texto. Os mortos, diz aqui para nós, né? Os mortos são muitos e todos ressuscitarão, né? Continuando aqui. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Alguns irão para a vida eterna no céu, né? Então, claro aqui. O que é a vida eterna? É estar no céu com o Senhor, tá? Nós vamos entrar depois em detalhes. Agora, o outro destino. Outros irão para a condenação no inferno. Onde fica o inferno? Onde fica o céu? Nós vamos ver na sequência, tá? Mas esse ponto aqui, por enquanto, deixa claro para nós. Deixa eu puxar para cá. Opa. Aumentar isso aqui. Pronto. Tá dando para ver direitinho. Beleza. Deixa eu voltar aqui de novo a minha tela. Continuando, então. Próximo texto, Filipenses 3:21. Né? Pode ler para mim, Ezequiel, bem alto? Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso. Essa imagem que vocês têm aí, gente, na tela, ela retrata o encontro de Jesus com Maria Madalena após a sua ressurreição no domingo da Páscoa. Tá? Então, o corpo de Jesus ressurreto é um corpo. Maria Madalena, no início, não o reconheceu mas o reconheceu pela sua voz. Ele falou, Maria, né? E ela disse, Rabone, mestre meu, né? Meu mestre. Ela ouviu, reconheceu pelo tom da voz, ou seja, o mesmo corpo, a mesma voz. Né? E diferente de nós, Jesus carrega com ele, ainda após a ressurreição, as marcas, a Bíblia fala disso, né? As marcas da sua crucificação. Quando ele ressuscita, ele vai encontrar-se com os discípulos, depois de 8 dias, por exemplo, ele se encontra com Tomé, assim, Tomé, bota aqui, ó, nas minhas mãos, vê aqui os pregos, né, as cicatrizes dos pregos, olha aqui, bota a mão embaixo aqui na minha lateral, no meu lado, né, e vê aqui também onde fui perfurado, né, seja crente, creia, não duvide. Então, Jesus carrega as marcas
Então quer dizer que nós também carregaremos as nossas marcas? Não. É diferente. Né? Por que Jesus carrega as marcas? Né? Porque pelas marcas dessas marcas do seu sofrimento, Jesus revela, né, a todos a sua vitória. Ele é o ressurreto crucificado. Né? E nós, as nossas marcas, marcas de dor, marcas de sofrimento, marcas da vida de amputação ou coisa assim, tudo isso será deixado para trás. Né? Então, essa mais um ponto aí de diferença para a gente reforçar a importância dessa doutrina. Portanto, com base em Filipenses 3:21, quando os cristãos ressuscitarem, terão o mesmo corpo que tiveram aqui na terra, mas um corpo transformado. Um corpo perfeito, livre do pecado, de sofrimentos e da própria morte. Um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus Cristo quando ressuscitou. Né? Tranquilo? Posso avançar? Os não cristãos também terão o mesmo corpo que tiveram quando viveram na terra, mas esse corpo não será transformado. Ele continuará com as marcas do pecado e sofrerá dores horríveis no inferno. Então, essa é a diferença, né? Uma das diferenças. Né? O estar no inferno, esse lugar onde Deus não habita, onde a sua misericórdia não se faz presente. Né? A Bíblia fala com detalhes assim acerca de como é esse inferno, né? De características, de marcas do inferno para a vida daqueles que já experimentam isso em espírito, né? Mas que passarão, experimentarão isso também em corpo e para a eternidade. Resumindo, então, os cristãos irão ao céu e terão um corpo perfeito. Ali tem um errozinho, né? Terão um corpo perfeito como o corpo de Cristo, um corpo glorioso. E os não cristãos irão ao inferno e não terão um corpo perfeito, né? Sofrerão eternamente as marcas da morte, né? Ou as marcas do pecado. Tá bom? Tranquilo até aqui? Ezequiel? Muito bem. Pastor, Oi, pois não, Gabriel. não, eu falei sim. Falei tranquilo. Ah, tá. Tranquilo. Então vamos lá. A eternidade, né? Quantos lugares há? Nós temos aí no nosso caderno, bem claro, 2 lugares. Vamos chegar a esse ponto mais à frente, mas vamos avançando aqui rapidinho. 2 lugares na eternidade. Jesus conta a história em Lucas 16, 19 a 31. Né? Neste texto nós temos a história do rico e Lázaro. Interessante que é uma história, uma narrativa que Jesus faz, né, para trazer aos que estavam ao redor dele exatamente essa consciência de que temos hoje a palavra de Deus diante de nós, né, e também as oportunidades de servir ao Senhor. E que, acima de tudo, a nossa esperança, a nossa realização não deve se concentrar nos bens materiais, não deve, digamos, estar repousada em quantidade ou no acúmulo de bens. Né? A grande realização da vida é onde nós depositamos a nossa esperança. Se nós estamos com a nossa esperança no Senhor, né? Esse Senhor que veio para olhar por todos, esse Senhor que conhece todos, né? Aqueles que são invisíveis aos olhos do mundo, das pessoas no mundo, se confiam no Senhor, o Senhor sabe o nome, o Senhor conhece, né? E estar amparado, guardado pelo Senhor quando ninguém mais nos vê, traz para nós essa alegria e satisfação que nós vemos nessa história que Jesus conta. Né? Então, a história do rico e Lázaro. Primeiro detalhe, qual o nome do rico? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Enquanto aqui no mundo, nessa história, né, de Lucas 16, enquanto aqui no mundo ele talvez fosse alguém muito cortejado, celebrado, alguém muito conhecido, famoso, né, entre os seus círculos de amizade, no entanto, Deus não o conhecia. Por isso Jesus fala, não sei quem é. Né? Mas aquele que ninguém lembrava, ninguém conhecia e que estava à porta do rico, como Jesus conta, ou seja, os que estão
diante de nós, como filhos de Deus, como nossos irmãos. Né? O Senhor sabe o nome de cada um daqueles que lhe pertencem. Isso é importante nós lembrarmos, né? Nós ressaltarmos nessa história. Né? Existem apenas 2 lugares. Aí, por fim, trazendo para o nosso tema aqui, especificamente, é dito que esses 2 homens, né, depois de morrerem, foram cada um para o seu destino. Né? Importante a gente ressaltar aqui um ponto. Ó. Deixa eu sumir aqui da tela um pouquinho. Por que o rico foi para o lugar de tormento? Esse é um ponto importante. O rico foi para o lugar de tormento não porque era rico. Tá? É uma ideia errada que às vezes as pessoas falam: ah, não, o rico foi para o inferno porque ele era rico e o Lázaro foi para o céu porque era pobre. Né? Então já sofreu tanto aqui na terra que Deus o recompensou com lugar no céu. Errado. É engano. Tá? O rico foi para o lugar de tormento não porque era rico, mas porque rejeitou a palavra de Deus e não creu. Lembrem da história. Quem leu a história e lembra dela? Deixa eu já perguntar aqui. Todo mundo leu a história? Sim, Ezequiel? Sim? Então tá. Por que ele, em que momento ele dá a entender na história que esse rico, ele rejeitou a palavra de Deus? Não lembra? Alguém lembra? Gabriel? Anthony? Vamos pegar nossa Bíblia então para ver. Já vi que vocês não leram. Vamos lá, vou voltar aqui para a gente achar o texto. Vocês vão olhar, abrir a Bíblia de vocês. Lucas 16, 19 a 31. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Lucas 16, 19 a 31. Olha só. A partir do versículo 27. Tá? Vou abrir aqui a câmera. Então, a partir do versículo 27, Lucas 16, 27 em diante, diz assim: o rico está, né, no lugar de tormento. A Bíblia não fala, é inferno, não, é um lugar de tormento. Onde é isso? A gente não sabe exatamente, tá? Mas está dizendo, o lugar de tormento. Então esse que está lá no lugar de tormento, o rico, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes. Mandes quem? Né? O Lázaro. Mande o Lázaro à minha casa paterna. Ou seja, na terra, na casa dos pais, no meio da família dele. Mande ele lá, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Quem dá testemunho? Lázaro, né? A fim de não virem também para esse lugar de tormento. Tá? Então esse homem tinha outros irmãos na sua casa, tá? E ele, estando no lugar de tormento, ou seja, o que ele achava, não existe vida após a morte, não existe inferno, né? Como o Gabriel trouxe aqui, ele apostou, ele fez a sua aposta errada, né? Ele apostou de que a grande realização da vida era a sua riqueza, as facilidades que ele tinha. E ele não quis guardar a palavra de Deus. E então o que é que Abraão diz? Né? O que é que Deus aqui, como, né, esse Abraão vai responder? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ora, nós sabemos que nos dias de Jesus, Moisés e os profetas não viviam mais. Né? O que é Moisés e os profetas? A palavra Moisés e os profetas, muitas vezes na tradição bíblica, na tradição do Antigo Testamento, é chamado os livros escritos por Moisés. Quais foram eles? Vocês estudaram isso. Quais são os livros escritos por Moisés? Vamos lá, Ezequiel, Gabriel, Anthony. Os livros escritos por Moisés. Bem alto. Gênesis, não é? Isso, Gabriel e Ezequiel responderam, né? Então o Pentateuco,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Esse é chamado assim os livros de Moisés, ou a lei, ou Torá. Tá? E os profetas. Quem são os profetas? Bom, os livros escritos pelos profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Jonas. Né? Então, esses livros antigos, além de Josué, Ruth, Esdras, são livros históricos, conhecidos assim também como os livros dos profetas. Bom, então, em resumo, o que ele quer dizer? Eles têm a Bíblia. Não tinham a Bíblia como nós a temos hoje. Antigo e Novo Testamento. Eles só tinham o Antigo Testamento. Certo? Então, o Antigo Testamento também traz, Jesus quer dizer com isso, o Antigo Testamento também traz o ensino acerca de como evitar o inferno, como evitar o lugar de tormentos. Né? Voltar a nossa confiança ao Senhor. Continuando então aqui nossa leitura, como que a gente pode ter a segurança de que esse homem desprezou a palavra de Deus? Está aqui, nessas palavras. Ele, tendo a oportunidade, não deu atenção e agora pede, né, que o espírito de Lázaro volte ao mundo dos vivos para trazer um testemunho. Olha, o seu irmão mandou dizer que vocês não devem fazer como ele, né, desprezar, rejeitar, duvidar da autoridade de Deus, nem da existência do inferno, pois ele agora está no inferno e passa por tormentos. Né? Mudem o seu caminho. O que Jesus respondeu? Né? O que Deus respondeu? Eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia, eles têm os pregadores, eles têm a igreja. Né? Os espíritos que morreram podem vir visitar e dar conselho aos vivos? Não. Né? O que diz aqui, versículo na sequência? Né? Abraão, porém, respondeu, né? Se não ouvem a Moisés e aos profetas... Isso. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Né? Jesus, de certa maneira, estava trazendo a mensagem, o alerta acerca da sua ressurreição. Se não aprendemos pela palavra, tampouco importa que alguém ressuscite dentre os mortos. Assim que acontece. Né? Aqueles que ainda hoje duvidam que Jesus tenha ressuscitado. E porque não conseguem provar, e não, se não me provar, por A mais B, né, não posso crer, não vou crer que essa mensagem seja salvadora. Isso é um alerta. Né? Nós precisamos guardar a nossa atenção e a nossa fé na palavra de Deus, o seu ensino. Né? Ela tem tudo quanto necessitamos para não irmos para o lugar de tormento. Muito bem, aqui na sequência, então, o homem rico rejeitou a palavra de Deus e não creu. O mendigo foi para o céu, um lugar de felicidade, por causa da fé na obra redentora de Deus em favor da humanidade. O seu nome estava contado, era conhecido e guardado por Deus, porque confiou na promessa de Deus. O Senhor salva, né? O Senhor guarda, o Senhor redime aqueles que confiam nele. Alguns acreditam que exista mais de um lugar na eternidade, por exemplo, o purgatório. Essa ilustração que vocês têm aí na parte esquerda da tela é uma ilustração que aponta para uma obra de um escritor chamado Dante Alighieri. Né? Ele fala sobre o purgatório, né? E fala sobre o céu, nessa obra antiga, mas é uma obra muito importante da literatura mundial. Né? E ele traz assim uma exposição de uma doutrina da Igreja Católica. Tá? E vamos ver aqui um pouquinho. O que nos fala essa doutrina? Qual é o argumento da Igreja Católica, dos católicos acerca disso? Dizem assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Pergunta: isso é sustentado, é uma doutrina sustentada pela Bíblia?
Ezequiel disse que não. Alguém mais concorda com ele ou duvida? Primeiro ponto, gente. Vamos ler lá. João 5, 24. Tá? Primeiro ponto lá para a gente dar uma olhada. Coloquei aqui na tela para vocês. Se o Ezequiel conseguir ler, lê bem alto para nós. Bem alto. Em verdade lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ótimo. Interpretação de texto. Em verdade lhes digo. Quem está dizendo? Jesus. Tá? Aqui não está no texto, mas se nós olharmos o contexto imediato, vamos entender que é Jesus quem está dizendo. Tá? Eu digo, quem ouve a minha palavra, é a palavra de Deus, certo? Jesus é Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai, né? Quem crê no Pai, aquele que prometeu desde os dias antigos, desde os dias de Adão, eu vou enviar o meu filho, nascido de mulher. Quem nele crê, tem a vida eterna. Certo? E aí está dizendo, passou, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Certo? Então, o destino eterno é direto. Muito claro pelas palavras de Jesus. E é esse ponto que eu quero remarcar com vocês. Porque nós estamos confrontando uma doutrina da história da igreja, uma igreja histórica, que é a Igreja Católica, né, com a própria palavra de Cristo. Ou seja, o testemunho da Igreja Católica, de frente com a afirmação de Cristo Jesus, não se encaixa. Nós vamos confirmar isso. João 11, 25 e 26. Mais alto para mim, Ezequiel, por favor. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? E aí? Você crê nisto? Ezequiel. Gabriel. Anthony. Essa é uma afirmação de Jesus. Se você crê nele e afirma, então, algo diferente daquilo que ele mesmo está aqui ensinando, aberta e explicitamente, né? Ou seja, nós duvidarmos do que Cristo afirma, estamos colocando a nossa salvação em risco. Tá? Quando alguém afirma, olha, como está ali o argumento, os que são, deixa eu ler aqui para mim, os que morrem na graça e na amizade de Deus. Ora, se morreu na graça e na amizade de Deus, mas não está pronto, não está purificado, o que é a graça então? O que é a graça de Deus? Né? O que é esse ser amigo de Deus? A graça de Deus é o próprio Jesus Cristo. É esse presente não merecido que Deus oferta para todos nós, que não merecemos e que não conseguimos a salvação sozinhos. Fora de Jesus, ninguém está salvo. Se eu estou em Cristo, mas eu tenho que fazer alguma coisa, se eu estou em Cristo e eu preciso ainda de outra purificação, o que é que eu estou dizendo? Em outras palavras, que o sacrifício de Cristo foi completo ou incompleto? Meninos, eu estou botando em dúvida a própria autoridade e o poder de Cristo. O seu sacrifício não teria sido completo se eu ainda preciso de uma purificação após a morte. Percebe como isso é perigoso? E como é que acontece essa purificação? Bom, aí quem quiser depois pesquisar, ou seja, existem as cerimônias, as missas em favor dos mortos, né? Existem então as orações para resgatar do purgatório aqueles que estavam lá. Lutero, na história da Reforma, passava muito claro, isso era muito bem difundido na Idade Média, né? E acreditava que ir para lugares santos, né? Caminhar, por exemplo, para Roma, caminhar para Jerusalém, conta
tantos anos a menos no purgatório. Então, isso assim, acaba girando hoje, ainda hoje, um grande mercado religioso, um grande turismo religioso, né? Mas não afirma, de fato, o que próprio Jesus fala. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou tudo o que você precisa. Quem crê em mim vive, não morrerá eternamente. E o último texto que eu quero passar aqui, olha aqui. Por favor, Ezequiel. Ele lhes deu a vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da Potestade. potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Fazemos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Só um pouquinho. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, esse texto é fundamental e eu deixei ele inteiro aqui para nós. Ele vai falar assim: olha, vocês antes, por não conhecerem o evangelho, estavam mortos. Embora caminhassem, eram walking dead, né? Vocês eram walking dead, eram espírito, eram corpos, mas sem o espírito da vida eterna. Estavam condenados, né, ao juízo. Mas Deus veio nessa condição que vocês estavam e deu vida. Ali que é a primeira parte, lhes deu vida, né, através de Jesus Cristo. E aí vamos continuar, por favor, Ezequiel. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos Isso. em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só uma pausa. O apóstolo Paulo está dizendo que, por causa da fé em Cristo, né, Deus nos ressuscitou. Então o apóstolo Paulo já está vivendo a ressurreição? Sim, sim. A ressurreição de Cristo é algo que nós podemos viver hoje. Eu vivo ela pela fé. Ninguém me tira dos braços de Cristo. Né? Ah, mas pastor, o meu corpo ainda envelhece. Sim, verdade. Né? Os meus cabelos ainda caem. Sim, verdade. Né? Então quer dizer que essa é assim a ressurreição? Não. Mas eu já vivo essa ressurreição pela fé. E ninguém me tira. Por quê? Lembra o que Jesus falou no versículo anterior? Você crê isso? Se você crê, você tem. Então o apóstolo Paulo, embora ainda digamos, de fato, né, de fato, ele não ressuscitou no dia derradeiro, mas de fé, ele já desfruta esse prazer. E nós também podemos viver. Não é algo absurdo, mas é, como diz a palavra de Deus, algo que nós experimentamos por fé. Continua, Ezequiel, versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. Gente, então, diante desses textos que eu acabei de colocar aqui para nós, né, não dá para sustentar essa ideia de um purgatório. Né? Pensar no purgatório como um estado intermediário, cuja necessidade de reparação, de purificação, de preparação, né, se faz, especialmente, né, dos vivos em favor dos mortos, né, no modo mais simples de dizer assim, é você duvidar e rejeitar o que Jesus fez por nós. Dar a obra de Jesus como incompleta. Ou
não suficiente para nos alcançar. Ou que o pecado em nós seja tão grande que Jesus, o seu sangue não foi suficiente para nos perdoar dos pecados. Né? Então, não tem mais coisas a dizer mais claro do que isso. Né? Quem acredita no purgatório duvida da suficiência de Jesus. E aí por isso que é dito lá no nosso caderno, a Bíblia nada fala sobre um purgatório. Aí os católicos vão dizer assim, não, tem um texto de Macabeus que fala isso. Tem uma interpretação que se faz lá da purificação, né? Como por meio de fogo, que eles tiram do texto de 1 Coríntios. Né? Mas é uma interpretação equivocada, e o livro de Macabeus, que certamente não precisam procurar na Bíblia de vocês, não tem, é um texto chamado de deuterocanônico ou apócrifo. Não é um texto inspirado. Tá? Não tem a autoridade como tem os demais textos do Antigo Testamento, nem mesmo é reconhecido pelos judeus no Antigo Testamento. Tá? Ele foi inserido num período chamado intertestamentário, numa tradução chamada Septuaginta. Né? Então, ali entrou esses livros de Macabeus. Tá? E é dali que eles tiram essa ideia de um purgatório. Tá bom? Então, a gente já tem claro aqui, espero... Tá claro para vocês? Claro? Então tá bom. Perguntar na prova. Né? A Bíblia ensina sobre purgatório? Sim ou não? Não. Aceitar o ensino do purgatório traz implicações para a nossa salvação? Sim, Ezequiel diz que sim. Né? Aceitar o purgatório. Dá para aceitar o purgatório e aceitar a doutrina da justificação pela fé, pela graça? Sim ou não? Não. Né? Se nós somos salvos pela graça mediante Jesus, qualquer ensino, qualquer outra coisa que tente somar ou competir com essa graça de Deus através de Jesus é abominação, tá? É engano. Bom, creio na vida eterna. Estamos chegando já na parte final, gente. Creio na vida eterna. Lucas 2, né? Lucas 23, 40 a 43. Aqui estava uma tela aqui na minha frente. Então vamos lá. O que nos diz esse texto? Essa história aqui, quem lembra dela? Pode ler, Ezequiel, bem alto? A leitura ou tanto? A leitura que está na tela. O que está na tela? O outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Quem lembra dessa história? Essa é a história da crucificação de Jesus, né? Estavam ali dois criminosos, dois malfeitores, né? E aí até eu ia trazer aqui com essa imagem, que na base dessa imagem estava assim, o bom malfeitor. Incoerente, né? Tinha o outro, né? O outro malfeitor, que ele de fato ele blasfemou contra Jesus, e esse amigo dele, né? Esse criminoso que também estava sendo punido, intervém, né? E fala, admoesta ele, você nem teme a Deus, né? Estando diante de Deus numa sentença semelhante a dele, nós por merecimento, ele porém é inocente. Né? E por essa defesa ou por esse ato de arrependimento, né, e de temor diante do Senhor, ele volta-se para Jesus e pede, né, tem misericórdia, lembre-se de mim quando vier no teu reino. Né? Ao que Jesus respondeu, hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando é que nós entramos para a vida eterna? Quando começa a vida eterna? Jesus disse, então, no malfeitor da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Com isso, Jesus mostra que no momento da morte, a nossa alma vai para o céu. Né? Então a alma não fica perdida, vagando. A vida eterna começa no momento da nossa morte. Certo? O espírito entra em comunhão com o Senhor para a eternidade. Continuamos aqui então. Jesus, então, é o que a gente vê aqui. Então, no momento em que nós morremos, o nosso espírito passa a desfrutar
da vida eterna, da alegria com o Senhor. Outro texto aqui, Ezequiel, por favor. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Isso. Quem disse isso? Bom, esse texto, né, Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, numa visão que ele teve. Deus o arrebatou, ele estava na ilha de Patmos, né, ele estava lá exilado naquela ilha, e ele foi o último dos apóstolos, então, por volta do ano 90 depois de Cristo, ele foi arrebatado, levado ao céu e teve uma visão. E o anjo diz, olha, volta e escreve tudo que você está vendo aqui, as coisas que estão para acontecer com a igreja. Né? E numa dessas visões, ele tem isso que nós acabamos de ler. Né? Ele viu uma grande multidão, ele fala, bem-aventurados os mortos. Né? Escreve isso, os mortos que desde agora morrem no Senhor, pois as suas obras os acompanham. Né? Mas nós somos salvos pelas obras ou pela fé? Pela fé. Né? Como assim, então, que as obras nos acompanham? Nós entendemos, né, a Bíblia fala, não é algo diferente, a Bíblia nos fala que as obras que nós fazemos pela fé são agradáveis ao Senhor. Aquilo que fazemos fora da fé, o Senhor não reconhece. Portanto, boas obras que nos acompanham para a eternidade são aquelas que nós realizamos como consequência, como frutos desta fé salvadora em Cristo Jesus. Então, essas são, digamos assim, as alegrias que nós levamos dessa vida para a eternidade. De novo, por causa de nós? Não, por causa de Cristo Jesus. Aí então vem para nós a afirmação: abençoados e muito felizes são os cristãos quando morrem, porque nesse instante a sua alma vai para junto de Deus no céu. Bom, com isso também tem aquele ponto que nós tomamos aí nessa imagem. Ó. Cada pessoa é formada de corpo e alma. Na morte, a alma separa-se do corpo. A alma do cristão vai para o céu enquanto o corpo é sepultado. Né? A história lá do rico de Lázaro. Na ressurreição, o que acontece então? O corpo receberá de novo a vida, será transformado e acompanhará a alma para o céu. Tá? De novo, a alma volta para o seu próprio corpo, tá? Transformado e reconstituído. A alma não morre com o corpo, ela não dorme na sepultura, ela não viaja por aí no espaço. Importante a gente marcar isso. Né? É levada à eternidade. A história do rico e Lázaro retrata muito isso. A alma não se encarna num outro corpo, não se comunica com os vivos. De novo, também a história nos retrata isso. Né? Como ensinam os espíritas. Então nós, quando ouvimos alguém falar assim, mas veio um espírito, né, para conversar e ele trouxe notícias, fujamos desse tipo de ensino, fujamos desse tipo de companhia. Né? Porque o espírito que comunica muitas vezes é o diabo disfarçado, falando coisa que queremos ouvir para nos pôr dúvida e nos afastar da verdadeira fé, né? Do verdadeiro ensino de salvação. Então é algo que nós precisamos estar atentos e também nos afastarmos. Né? Tranquilo até aqui? Quem vai para o céu? Quem vai para o céu? É fácil saber? Dá para afirmar? Ou é algo duvidoso? Ezequiel, Gabriel, Anthony. É algo que nós podemos afirmar com segurança? Quem vai para o céu? Sim ou não? Ezequiel diz que sim. Quem concorda com ele? A Bíblia, meus irmãos, ela é deixada para nós, escrita para nós, para que nós tenhamos certeza, confiança, saibamos quem vai para o céu e qual é o modo, né? De que modo nós podemos ter essa segurança. Vamos ver então. Olha só essa história. Quem está ali? João 3, 16 e 36, né? Essa é a história que Jesus tem com um sábio chamado Nicodemos. Né? Ele era
um professor, um estudioso, religioso, fazia parte do Sinédrio. Né? O Sinédrio era o conselho dos sábios entre os judeus do Novo Testamento. Tá? O que acontece nesse encontro? Ele tem um discurso longo e em dado momento Jesus fala para ele, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus Pai revela o seu amor pelas pessoas no mundo, né? Pelo mundo inteiro, pela sua criação toda plena, e os seres humanos como coroa dessa criação, enviando o Filho, Jesus. E ao morrer, né, ao sacrificar esse Filho, ele faz com que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 36 diz assim, olha, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha que afirmação profunda que Jesus nos fala. Quem tem a vida eterna? Quem crê em Jesus. Ah, mas pastor, todas as religiões que são ensinadas por aí, né, que falam coisas boas, não são assim seguras para a salvação? Não, não são. Quem está dizendo isso, pastor? Jesus. Então, mais do que acreditar no pastor, nós lemos a Bíblia. Nós vemos a Bíblia como um todo. E aqui esse texto que, né, Lutero chegou a dizer assim, olha, se me tirarem a palavra de Deus, se me tirarem a Bíblia, né, se queimarem todos os livros, um versículo pelo menos, eu quero que vocês guardem na mente de vocês. João 3,16. Nele está o resumo do amor de Deus para a salvação de toda a humanidade, de toda a criação. Ele enviou o seu Filho e quem nele crê tem a vida eterna. Quem duvida dele está contra o Filho, né, está contra o Pai e permanece sob a ira de Deus. Diante disso, quem crê em Cristo terá a vida eterna. Quem não crer será condenado. Diante de Deus é claro. Ah, mas isso não é falta de amor? Não. Percebam, se a gente vai pelo final sem entender o contexto anterior, por que quem rejeita Cristo rejeita o próprio Pai? Porque rejeita o ato de amor que o Pai preparou em todo o plano da salvação. Desde Gênesis capítulo 3:15, ele diz, olha, eu vou enviar o meu filho, nascido de mulher. Ele esmagará a serpente, as obras do diabo, e ela lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, será por meio de sofrimento. Mas, por meio desse sacrifício, né, reconciliarei vocês novamente comigo. Quem rejeita Cristo, rejeita a própria promessa de Deus e todo o plano de salvação que Deus propõe lá em Gênesis 3:15. E que sustenta, e que relembra, e que confirma ao longo de toda a Escritura. Tá? Então, não é simplesmente uma falta de amor. Deus sustenta o seu pacto de amor com toda a humanidade. Na obra e o sofrimento, na ressurreição do seu Filho Jesus. Continuando aqui então. Mateus 24:13. E esse é o ponto que eu marquei com vocês logo no início. Né? Mateus 24:13. Pode ler, Ezequiel? Bem alto. Aquele homem que ficar Oi? firme. Aquele? Nossa, viu? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Isso, não é aquele homem. Né? Ali tem um idoso, gente. Né? Tem um idoso que às vezes a gente pensa assim, poxa vida, mas quanto tempo, né? A vida toda. A gente não sabe o tempo de duração que nós temos aqui. Né? Que bom que a gente hoje já crê. Que bom que a gente não precisa esperar ficar velho para crer em Jesus. Né? Hoje é o dia da salvação, diz a Escritura. Então, ficar firme todos os dias até a hora da nossa morte. E se Deus quiser nos levar amanhã, maravilha. Se Ele quiser nos levar daqui a quando tivermos com 80 anos, 90 anos, maravilha também. As coisas, né, na presença de Deus são incomparáveis com este mundo. Para ir ao céu e receber a vida eterna, é necessário então permanecer na fé em Jesus até a hora da morte.
Ah, e se ele foi um descrente a vida toda, e na hora da morte que ele viu que apertou, né, a situação pela vida, todas as suas convicções não valeram, ele vai ser salvo? Não seria injusto? Não, não é injusto, porque nós não entendemos a justiça de Deus. Nós recebemos a justiça de Deus, né? Aquele criminoso, malfeitor lá na cruz, foi a sua última hora. Lembrei a história de Jonas. Hã? Lembrei a história de Jonas. Ezequiel lembrou a história de Jonas. Conta para nós. Ele pregou em Nínive, que era uma cidade Bem alto. Era uma cidade que Jonas pregou em Nínive, que era uma cidade onde todo mundo pecava e quando ele estava esperando que Deus mandasse todos eles para o inferno. Isso, né? A história de Jonas é fantástica, porque ele é um profeta às avessas. Ele é um profeta que não queria que as pessoas crescem no Salvador. Ele pensava assim, não, eles são muito pecadores para serem salvos. Por outro lado, ele sabia que a palavra de Deus tinha poder para converter o coração daquele povo. Né? Por isso que ele não queria pregar. A palavra de Deus tem poder para converter o coração de todo pecador. Se a gente fala assim, eu não vou falar do evangelho para o Pedro, para Maria, para o Zé, ou para aqueles moradores daquela cidade, daquela rua, daquele bairro, né? Por quê? Porque eles são muito pecadores. Olha com que nós estamos nos parecendo. Né? Isso aqui é uma outra história, a gente pode contar em outro momento, né? Mas a história de Jonas que Ezequiel evocou aqui, trouxe para nós essa memória, né? Mostra isso. Ainda, né, que sejamos ou que nós conheçamos pessoas que são as mais indignas, também para elas Deus envia o Salvador Jesus. Também para elas existe o perdão e a salvação. Tá? Então, o que nós afirmamos? O que nós afirmamos? Creio que Jesus me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Tá? Todos os que creem em Cristo Jesus têm a vida eterna. Tá claro até aqui, pessoal? Beleza. Tá? Tô passando da hora, tá, com vocês. Eu peço desculpas, mas só para a gente fechar então esse tema. Então, como são então o céu e o inferno? A Bíblia nos dá indícios sobre isso? Dá sim. Tá? Vamos dar uma olhada aqui então, para a gente avançar. As pessoas são curiosas e gostariam de ter muitas informações sobre o céu e o inferno. A Bíblia nos ensina tudo? Não, tudo não ensina, mas o que é principal, fundamental para a nossa salvação. A gente fugir do inferno e viver a segurança do céu. O que é o inferno? A Bíblia usa algumas palavras para inferno. Ela usa, por exemplo, no Antigo Testamento, Hades. O Sheol. Né? O Sheol é o mundo dos mortos. No Novo Testamento, o texto grego, né, também a tradição grega, usa a palavra Hades, que também é o mundo dos mortos. Né? Onde vive... Pode falar. Sabe o credo apostólico? Ele fala sobre o inferno, não fala? Fala. Jesus Cristo desceu ao inferno. Isso. Mas o meu pai, ele memorizou o credo apostólico de um jeito diferente. Lá ele não fala inferno, ele fala mansão, acho que mansão dos mortos. A mansão dos mortos, isso. Né? Então, na verdade, por isso eu quero dizer aqui, diferente, independentemente do nome que se dá. Tá? E alguns falam assim, o inferno fica aqui embaixo, 7 palmos e meio da terra. Né? Alguns falam, não, o inferno é por aqui. Não, a gente não sabe exatamente distinguir geograficamente onde fica o inferno. Mas é esse lugar que a Bíblia chama como um lugar de tormento, na história do Lázaro e do rico. Né? Mansão dos mortos, como diz o texto lá de 1 Pedro 3, que é o texto que seu pai conhece de memória. Mansão dos mortos, onde estavam quem? Todos aqueles que desde os tempos de Noé não creram na promessa e por essa razão foram levados, né, pelo dilúvio e morreram e ficaram então nesse lugar de tormento, ao qual Jesus vai e confirma, olha aqui, eu sou a confirmação da verdade. Vocês não creram em mim e por isso estão me vendo aqui como vitorioso, mas não para resgatar vocês, porque rejeitaram a promessa da salvação. Também hoje, quando nós rejeitamos, quando nós ouvimos pessoas rejeitando, né, estão sob a ira de Deus e para esse lugar, seja ele a mansão dos mortos, seja ele o Sheol, seja ele o Hades,
né? Seja ele o inferno, seja ele o lugar de tormento. A Bíblia, embora use nomes diferentes, ela está falando de um mesmo lugar. O que é o inferno, então? Continuando aqui nossa exposição. A Bíblia dá algumas dicas sobre o que seja o inferno. Aqui, em Lucas 16, 25, ela vai dizer que é um lugar de sofrimento. Pronto, né? Está dizendo muita coisa. Aonde fica? Não importa onde fica. É um lugar de sofrimento. Então, quando alguém fala assim, o inferno é aqui, pastor, porque eu sofro. Então, aqui é o inferno? Não, aqui não é o inferno. Qual a diferença do sofrimento aqui no mundo e o sofrimento nesse lugar chamado inferno? Aqui nós sofremos, mas os sofrimentos que nós passamos aqui nesse mundo, eles são amenizados por causa da graça de Deus. Deus não permite que nós soframos todas as consequências, né, da nossa maldade. Deus nos preserva. Pastor, mas algumas pessoas, né, sofrem mais do que outras. Sim, e isso não posso negar, né? Mas, se nós não estamos sofrendo hoje, por exemplo, né, é graça de Deus. Tá? E o inferno? No inferno é onde Deus não está. E se Deus não está, a sua graça também não está. E se a graça de Deus não está ali para proteger, para amparar, para impedir, né, o mal, então esse lugar, a dor, o sofrimento serão muito mais amplificados. Esse lugar é o inferno. Entenderam agora? Faz diferença? Mateus 24, 51 fala que ali haverá choro e ranger de dentes. Quem já teve dor de dente, pessoal? Quem já teve dente doendo? Eu. Né? É ruim, né? Sim. Aquela dor que está lá no centro da cabeça, nossa, dá vontade de desmaiar e não para de doer e continua, né? Até que vem alguém, arranca o dente, tira o dente de mim, pelo amor, por favor, para poder parar o meu sofrimento. A Bíblia fala que, então, se nós já ficamos desesperados com uma dor de dente durante algum pouco tempo, né? Ponto de chorar e parece que está enlouquecendo, imagine uma dor de dentes profunda e eterna, onde não haverá dentista para tirar os seus dentes. Né? É esse lugar de sofrimento. Então, nos traz essa ideia, né, de como será esse lugar onde Deus não habita. Né? Isaías 66, 24 diz assim, ali o sofrimento durará para sempre. Né? Confirmando esse caráter da eternidade, de algo que perdura, algo que não alivia. A Bíblia também nos fala, então, por fim, em 2 Tessalonicenses, estar no inferno quer dizer estar separado de Deus. E esse é o ponto mais drástico, mais duro. Né? O que é o inferno? É estar longe de Deus, estar longe da sua graça, estar longe da sua proteção, né? Estar longe do alívio. Por isso, né, embora, como eu já acabei de falar, embora eu não precise distinguir o local geográfico, é um estado, né? É um estado de distanciamento eterno de Deus e da sua graça e da sua misericórdia. Isso nós não vivemos aqui. Deus fala que existe um lugar muito terrível e que é bom que nós não queiramos ir para lá. Por outro lado, também a Bíblia fala de um céu. Onde é o céu? Não adianta olhar para cima. Né? Na língua inglesa tem, interessante isso, né? Em inglês tem o sky, que é essa abóboda azul que nós temos, e tem o heaven, né? Que é essa morada celestial. É onde Deus habita, onde estão, né, os salvos. Né? Então eles fazem uma distinção para não confundir. Aqui no Brasil, nossa língua portuguesa é difícil, né? Quem vai para o céu? Aí todo mundo olha para cima, né? Fica olhando para as nuvens, né? Como se o céu fosse logo ali. Aí quando você vê o céu meio trovão, a gente quando era criança às vezes ouvia isso, né? Aquelas trovoadas, Deus está arrastando os móveis lá no céu. Ô, pastor, também Fala. tem aquela expressão, o céu ganhou mais uma estrela. O céu ganhou mais uma estrela. Né? Então, assim, são falas simples, são falas populares que tentam, de certa maneira, a ideia dessas palavras, dessas expressões, é tentar amenizar o sofrimento, especialmente para as criancinhas, sobre a despedida, né? Sobre essa partida de um ente querido.
né, de manter, conservar na memória, né, aquela estrelinha lá, olha, agora virou uma estrelinha. Quando nós olhamos para a Bíblia, isso não tem sustentação bíblica. Mas para uma criança, né, às vezes os pais costumam criar essas histórias, criar essas fábulas, né, para amenizar o sofrimento, até que a criança, então, como vocês, comecem, né, tenham condições de ler o texto bíblico, encontrar de novo o verdadeiro consolo na Escritura, e aí não precisam mais se apegar a essas fábulas, né, e contos que não oferecem de fato um consolo duradouro. Percebem o que eu estou dizendo? Faz sentido para vocês? Tá? Então, assim, é bonito, é bonito, assim, é infantil, né? De certa maneira, assim, tem um interesse genuíno de cuidado, mas não tem uma sustentação bíblica. Quem é humano, quando morre, o seu espírito vai para junto de Deus no céu. Mas se eu falar isso para uma criança, falo assim, mas então Jesus tirou ele de mim? Né? Então Jesus não é tão bom assim. Talvez a criança pode entrar numa série de perguntas que vai trazer, de fato, dúvida acerca da fé. E aí você diz, virou uma estrelinha. Né? Está morando com o Papai do Céu, que eu acho melhor, é mais coerente com a Bíblia. Está morando com o Papai do Céu. Senão a gente entra de novo, pode incorrer aí no risco, né? Então a gente morre e vira outra coisa. Vira estrelinha, vira florzinha, né? E aí vai para o hinduísmo, né? Vira rato, vira macaco, vira vaca, vira árvore, vira pedra, né? Ou como o espírita, morreu, foi lá, virou estrelinha, daqui a pouco ele vai voltar para nascer de novo noutra pessoa. Então, eu tenho receio, eu tenho assim cuidado, e agora eu acredito que vocês estão amadurecendo, né? Para entender qual o fundamento da fé de vocês. Quem morre, no momento da morte, separa-se o corpo do espírito, o espírito daquele que é crente vai morar com Deus no céu, e aquele que não é, sofre, né, já as dores do inferno, como nós vemos na história do rico e de Lázaro. O que nós temos então, Ezequiel? Pode ler aí para nós? O que a Bíblia fala sobre o céu? Deixa eu mostrar aqui agora, se eu sair da tela. Pronto. Romanos 8,18. O céu? O céu é muito diferente da vida na terra. Como é que a gente vai saber como é o céu? Basicamente, eu acho que é fundamental esse texto. Né? É diferente. Mas o quão diferente? Nós nunca fomos para saber. Né? E a Bíblia fala assim, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais entrou no coração do ser humano as coisas que Deus tem preparado para ele no céu. E esse texto, então, vamos lá ler rapidinho. Romanos 8,18, só para a gente matar essa dúvida, né? O que o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Romanos. Romanos 8,18 diz assim para nós: porque, para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que eu passo aqui por causa da fé é fichinha diante do grande prêmio, do grande presente, da grande alegria, da grande satisfação que é estar com Deus na eternidade. Né? Por isso ele enfrenta todas as dificuldades sem temor, porque ele sabe em quem ele crê. E ele sabe, né, da recompensa daquele que crê e permanece fiel a Jesus até a hora da morte. Em Lucas 23:43 diz que o céu é paraíso perfeito. Né? Eu tendo a pensar dessa maneira aqui. Né? Algumas leituras do texto falam de que é uma cidade, outros falam que é um paraíso. Né? E aí quando a gente fala de paraíso, pensa no Jardim do Éden. Né? No jardim pode, né, alguns costumam não botar casa no jardim. O jardim pode ter casa? Pode. Né? Mas o que é interessante ali na figura, né? A Bíblia fala, não haverá mais violência entre os animais, nem agressividade. Voltaremos aos tempos edênicos, lá do Éden. Né? Os animais, como é que é? Os animais ferozes, né? Os carnívoros e os herbívoros caminharão juntos. Né? Nós estaremos em plena comunhão, não haverá violência.
A violência é consequência do pecado. 1 João 3,2, ali veremos Deus face a face. Nós hoje não vemos Deus face a face. Nós o conhecemos pela Escritura, né? Nós identificamos o seu amor pela obra em Cristo Jesus. Mas o face a face, sem o temor de sermos consumidos, né? Esse é o prazer que a vida eterna nos garante. Também é dito que, Salmo 16:11, né? Ali haverá grande alegria. Essa imagem, essa é uma das imagens que eu achei assim, mais interessantes, assim, de você desfrutar da alegria num banho de chuva, num dia de sol, né? A alegria de uma criança. A Bíblia diz assim, ó, tu me farás, pode ler lá isso aqui, ó. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Isso. Palavras fortes ali, ó. Plenitude. Plenitude é o máximo do máximo, é o full, né? Cheio, né? O pleno, perpetuamente, ou seja, é uma maneira de dizer que não se acaba. Né? Duas palavras fortes assim para a gente lembrar dessa alegria. Outro texto, pode ler? Mais tarde chegaram os virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Isso. Essa história, gente, é a história que Jesus conta em Mateus 25:11 das 10 virgens, né? Em que 5, chamadas sábias, estavam preparadas e quando o Senhor veio, não as pegou dormindo. E elas tinham azeite, ou seja, a fé, né, estava presente, estava queimando nelas. A fé estava queimando. E por isso elas foram junto com o noivo para a festa. As que não estavam preparadas, ou seja, não tinham fé, ou não aguardavam que hora viria, e por isso não confiaram na palavra, foram deixadas para trás. Quando bateram na porta, né, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, ficaram de fora. Vamos ver aqui, Apocalipse 21:4, pode ler, Ezequiel? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Claramente, gente, ali não haverá sofrimento, choro, morte, né? É o que a Bíblia nos traz assim de grande notícia, grande mensagem acerca do céu, né? Um lugar onde não haverá sofrimento. Estar no céu, então, significa estar com Jesus para sempre. Né? O que nós podemos ler ali? Como que eu posso estar com Jesus para sempre, Ezequiel? Primeiro ponto, fazendo uso da palavra de Deus. Podemos estar certos de que o Espírito Santo nos guardará na fé até o fim. Né? Eu uso a palavra de Deus, eu medito nela, eu estudo com ela, eu aprendo dela. Né? Eu me desfruto do seu ensinamento. O Espírito Santo sustenta essa palavra no meu coração até a hora derradeira. Ninguém poderá tirar-nos da mão de Jesus. Eu posso ter a certeza de que, quando morrer, Deus me dará a vida eterna. E isso, todos os dias, nós podemos e até mesmo devemos afirmar, não apenas para nós, mas para outras pessoas. Né? É Jesus quem me dá a garantia da vida eterna. No último dia, Jesus ressuscitará o meu corpo e unirá a alma e para sempre me levará para junto de si no céu, onde estarei para sempre com ele. Muito bem, essa aqui então é a nossa aula de hoje, nosso assunto. Pessoal, quero só perguntar, tá tudo claro até aqui? Sim? Alguma dúvida? Sim ou não? Pro Ezequiel, não. Não. Então tá bom. Vamos lá. Parte final, correção da nossa atividade, lição 24. Correção. Copie os versículos. Eu hoje já puxei a orelha do Ezequiel porque ele não estava copiando os versículos. Tá? Deixo a dica aí para vocês. Por favor, copiem, né? E memorizem. Tá? João 5:26. Em robusta velhice você descerá à sepultura. Tá? Como se recolhe um feixe de trigo no tempo certo. Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E Apocalipse 14, 13, né? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Seguindo aqui nossa atividade, ponto 2, né? Completar os espaços. No último dia, Jesus ressuscitará quem? O quê? Qual é a palavra ali? Todos os mortos. Na ressurreição, os cristãos terão um corpo transfigurado, semelhante ao corpo de Cristo quando ressuscitou. Próxima questão. Na morte acontece o quê? A separação entre o quê? Corpo e alma. Na ressurreição, o corpo e a alma são reunidos novamente. Beleza? Última questão. Imagine que você está do lado de um amigo que está morrendo. O que você diria a ele? Se possível, descreva em 3 frases. Quem fez essa atividade? Ezequiel? O que você colocou? Bem alto. Deus te chama, descansa em paz. Deus te chama, descanse em paz. Tá? E essa é uma frase que, quando nós dizemos, de novo, as pessoas do mundo, né, não compreendem e por isso consideram absurdo. Como assim você está dizendo para o outro, morra? Como que está, né, desejando a morte do outro? Não é desejar a morte como um sentido de que, como sofrimento, mas é alívio das dores, alívio das marcas do pecado. Se nós estamos em Cristo, a morte é lucro. Não é que alguém vai procurar a morte como um desejo suicida. Não é nesse sentido. Tá? Isso é pecado. E isso, Deus diz, né? É tentar contra a própria vida e Deus abomina. Nós não temos o direito de tirar a vida porque não conseguimos estender a nossa vida. A nossa vida repousa nas mãos do Senhor. Se Ele quer nos levar com 8 ou com 80 anos, cabe a Ele essa vontade. Certo? O que nós podemos dizer então é descanse. Vá com Deus, como Ezequiel colocou. Vá com Deus. Ele está aguardando você. Portanto, descanse nos seus braços de amor. Se você crê em Cristo, você tem a vida eterna. A morte e as dores serão deixados para trás e você desfrutará do que Deus sempre, até hoje, lhe tem prometido na sua palavra. Certo? Então aqui a minha maneira de expressar a vocês como eu diria. Alguém gostaria de compartilhar também? Anthony ou Gabriel? Se não, né? Se não, eu passo então agora para a nossa oração de encerramento. Alguma dúvida, Ezequiel? Que João 5,26 é outra leitura. João 5,26. Desculpa. Mudou aqui. João 5,26 estava errado o texto? João 5,26. João 5,26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Verdade. Então lá, desconsiderem aquele texto, tá? Desconsiderem o texto que está lá na correção. Está errado o texto da correção. Depois a gente corrige então para vocês. É isso, por enquanto nós oramos ao Senhor, invocamos a sua bênção entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nós te damos graças e louvor por meio do teu Espírito que habita em nós e nos faz clamar pelo nome Pai, Pai nosso, o nosso Redentor. Nos faz apegar-nos aos méritos de Cristo e vivermos na segurança do perdão dos pecados, da ressurreição e de uma vida eterna contigo. De ansiarmos, Senhor, esse céu não apenas para nós, mas para com toda a cristandade, no testemunho diário, no compartilhamento de amor da tua mensagem de salvação.
guarda esses jovens, esses confirmandos, para que entendam e guardem em seus corações e nas suas atividades diárias esse amor no trato com o seu próximo. Por Cristo, nosso Redentor, que vive e reina contigo para toda a eternidade, de quem nós aguardamos o chamado para a vida nos céus. Amém. Meus queridos, muito boa tarde e até a próxima semana. Nós faremos uma revisão desses conteúdos e, para o fim desse mês, nós teremos a nossa prova de conhecimento, né? E para irmos à próxima etapa. Deus abençoe cada um de vocês e uma boa tarde.